Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo para mais uma Tributa Live, certo? Com muito gosto, com muita alegria, estamos aqui mais uma vez conversando sobre um assunto bem interessante e que acontece com muita frequência, que é sobre penhoras online, tanto em contas bancárias como em bens, antes da citação do devedor em execuções fiscais, ok? Estou vendo que as pessoas já estão chegando. Fabrícia, tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Jennifer, gratidão pela presença de todos. Vamos aguardar só um pouco aqui para que mais pessoas cheguem, porque o assunto tem muitos detalhes para a gente conversar. Nós estamos ao vivo agora, tanto no YouTube quanto no Instagram. Estou aqui com minha assessoria de sempre. Parece aqueles programas de televisão que o cara está cozinhando e tem o assessor do lado, né? Fala aí, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom vale. Aquela voz grossa, né? Boa tarde, boa tarde. Marcelo, por favor, fecha essa porta aí para não ficar o som. E aí, vocês estão bem? Estão ouvindo bem? Tá tudo ok? Podem colocar aí se tá tudo ok, tá? Podem também deixar suas sugestões para as próximas Tributa Lives. A gente vai ficar em um período agora falando, tendo muitas lives sobre execuções fiscais, tá? Que é um assunto que eu gosto muito de conversar. Seja bem-vindo, Dr. Leandro, tá? Então, assim, um assunto que a gente tem muita experiência. Vocês estão vendo meu livro aí, Como se tornar um especialista em execuções fiscais. Então, durante mais de 20 anos, eu fui advogado de uma empresa, 18 anos, né? Para ser tempo exato. Onde só dessa empresa eu cuidei de mais de 276 execuções fiscais, de valores inclusive superiores a mais de 1 milhão, né? de processos individuais superiores a mais de 1 milhão. Essa empresa, na verdade, tinha 176 milhões aí de débitos, tá? Era um débito que estava na receita dela, isso desde 1970 e bota força. Então, já tentaram de tudo no patrimônio dessas empresas e nunca conseguiram nada. Então, por 18 anos, nós atuamos nessas execuções fiscais e isso nos deu digamos assim, uma base muito grande para que a gente pudesse criar um curso também só voltado nessa área de execuções fiscais. Também escrevi um livro, tá? Que foi o meu segundo livro. O meu primeiro está aqui, tá? Que vocês já conhecem também, Como se tornar um advogado tributarista, e eu estou tentando concluir o terceiro voltado para o ICMS. Certo, pessoal? Então, sejam todos muito bem-vindos aqui, tá? Os nossos amigos já estão chegando. Eu vou esperar só mais um minuto para a gente começar a nossa live. Eu quero dizer a todos vocês que a área de execuções fiscais é uma área extremamente vantajosa, uma área extremamente lucrativa no ramo do direito, ainda muito pouco explorada. Eu vejo muitos advogados falarem que fazem algumas defesas em execuções fiscais, porém, para que você possa atuar em uma execução fiscal, você tem que conhecer como é que funciona, no caso aí, o procedimento. Você tem que ter a prática a gente só adquire, é claro que atuando, né, peticionando, porém, hoje a questão avançou muito em execuções fiscais. Hoje, a Lei 6830, que já era toda profisco, cada vez mais existem regramentos, disposições, sistemas eletrônicos de bloqueios nas contas dos devedores. Então, isso acontece com muita frequência. Agora, certo? Agora há pouco, para comprar o próximo livro. Obrigado, Jennifer.
Eu vejo que você está sempre presente aqui nas nossas aulas, tá? E eu agradeço aí o apoio. Antes de começar essa live, eu estava conversando com um cliente porque foi penhorado na conta dele R$ 34.900 e ele está sofrendo uma execução de 1.300.000 e alguma coisa. E eu venho acompanhando essa execução, tá? E a gente tem que saber o momento certo para agir em execução fiscal. Eu entrei com uma exceção de pré-executividade. Antes de qualquer ato em uma execução fiscal, sendo de ordem pública, não sendo de ordem pública, eu sempre dou entrada em exceções de pré-executividade. Eu vou gravar um vídeo aqui para vocês, acho que deve ser até a próxima Tributa Live, sobre a importância da exceção de pré-executividade em execuções fiscais. Só que o juiz, esse juiz que penhorou esse valor na conta do cliente, eu chamo ele do Sérgio Moro aqui, da Justiça Federal Pernambucana, porque ele não escuta nem a parte contrária, ele vai indeferindo tudo, e vai bloqueando tudo, e vai fazendo tudo que pode e que não pode, sabe? Então, assim, eu falo aqui pro pessoal que trabalha comigo, olha, esse juiz aqui é o Sérgio Moro do Judiciário Pernambucano. É claro que existem empresas devendo muitos valores, a pessoa diz, mas ele não está devendo, não tem que pagar. Então tem que pagar, a gente paga, eu pago os meus impostos e faço questão de pagar os impostos. Até porque eu estudo muito prosperidade e um dos princípios das pessoas prósperas é que elas sejam íntegras. Integridade envolve também você pagar as suas obrigações, mas a carga tributária é muito pesada, pessoal. É claro que existe planejamento tributário, eu estou gravando até também uma série de aulas sobre planejamento tributário, né? E grandes empresas fazem planejamento tributário, mas não é uma coisa muito fácil de ser feita, né? A carga tributária é muito pesada, às vezes a empresa tem que optar, ou paga a folha de pagamento, ou paga o fisco, e claro que vai optar por pagar a folha de pagamento, né? Então o que é que aconteceu? Eu entrei com essa exceção de pré-executividade e o juiz indeferiu, foi indeferindo, eu entrei com agravo, o tribunal indeferiu e eu vi que esse processo foi para a mesa do juiz. Então, quando foi para a mesa do juiz, eu já liguei para a empresa e disse, olha, eles vão bloquear dinheiro na conta de vocês, então não deixa dinheiro em conta, tá? Hoje mudou, inclusive, o sistema do Bacen, né? Da Infojure, do Bacen Jure e tudo mais. Hoje tem até um termo técnico aqui. Você lembra aquele termo que eu falei para você, Marcelo? Que a Fazenda usa, pegadinha, é um sistema do Bacen que o juiz pode colocar lá e fica tendo uma programação, certo, automática de bloqueio em conta sem o juiz autorizar. Ele autoriza só a primeira vez. Fica em torno de 20 dias tentando, 20 dias ou mais, acho que é um mês, tentando bloquear a conta do cliente. Teimosinha. A Jennifer falou aqui, ó. Eu ia dizer pegadinha, tá na cabeça pegadinha. É teimosinha. Tá experiente, viu, Jennifer? Sinal que você atua também em execuções fiscais, viu? Porque até pra gente que já atua há algum tempo, isso aqui foi um termo que eu aprendi há 2 meses atrás, tá? Então ela tenta bloquear a conta da empresa por vários meses. O juiz só faz isso uma vez, a própria Fazenda solicita isso, não é? Então, o que é que acontece? Acho que não sei se ficou aqui, deixa eu tirar aqui do celular essa parte aqui, senão ele vai ficar pintando. Pronto, a gente já deu uma melhorada, certo? Pronto, é só lembrar da Mega Sena, teimosinha. Pronto. Então, o que é que aconteceu? Eu alertei a empresa, liguei para a empresa, falei com uma das diretoras da empresa e disse, olha, isso foi num sábado, eu estava aqui no escritório trabalhando, aí eu tinha verificado que esse processo já tinha ido para o juiz. Então, eu disse, olha, o próximo ato é que eles vão tentar bloquear a conta de vocês. Aí a diretora disse, doutor, relaxa, está tudo certo, a gente já está sabendo. Eu disse, tá bom. Foi os termos que a diretora me disse. 4 dias depois, eu consultando o sistema, saiu o recibo de bloqueio, 34 mil e pouco na conta da empresa. Digo, como é que pode isso? Ela mandou relaxar, ela está pagando, está dando dinheiro assim de graça. Eu digo, bota e joga esse dinheiro para mim, né? É melhor, não é? Tinha um cliente até, que era muito engraçado, viu, pessoal? Dá para a gente ficar contando histórias e mais histórias aqui, é o que eu falo aqui no meu livro, que ele é no português.
ele detestava pagar imposto, não pagava nada. Ele pegava os boletos que a contabilidade enviava para ele e jogava dentro de uma caixa. Era uma coisa bem interessante. E ele pagava tudo que eu cobrava a ele, mas não pagava imposto. Ele não paga. Porque se eu chegasse lá, é tanto, ele abria um cofre, pegava o dinheiro lá e pagava, contava o dinheiro assim, eu saía com a mão assim, isso me dava uma energia tão boa, que a gente pegava aquela quantidade de dinheiro, né? Esse cara até morreu ano passado, né? E uma das causas que levaram ele também a falecer foi porque ele fez um empréstimo no banco, quando o dinheiro entrou na conta dele, ele estava devendo tanto, aí não tinha teimosinha na época, mas o que aconteceu? Eu fiz em uma execução fiscal. Eu digo, mas rapaz, você com tanto débito, na época tinha 12 milhões de débitos, só em execuções que eu acompanhava, e você deixou aí esse dinheiro entrar na sua conta, mas aí, doutor, o senhor vai conseguir me ajudar? Eu vou tentar, a gente não pode prometer, né? Jamais isso a um cliente, principalmente o cara devendo tanto, e tinha bloqueado, acho que 90 mil reais que ele tinha pego emprestado do banco. Aí o que aconteceu? Eu consegui desbloquear, mas ele ficou tão angustiado, e esse sentimento traz tanta energia ruim pra gente, né? Eu estudo também muita questão de energia. Ele teve um AVC no mesmo dia. Aí foi para o hospital, eu contei até essa história já para você. Ele foi para o hospital, se recuperou, voltou a trabalhar. 15 dias depois teve um segundo AVC. Aí depois ele não resistiu, os filhos assumiram a empresa. E os filhos também já não sabiam nada de administração de empresa. Ele já não era muito bom porque não pagava imposto, né? Os filhos também não. Aí pronto, aí foi tudo acabou não dando certo nada. Certo, pessoal? Então, nesse caso aí, eu falei para a cliente, olha, vamos bloquear o dinheiro na sua conta. Ela disse que eu podia ficar tranquilo e acabou bloqueando 34 mil, que foi o que ela me disse. Doutor, eu fiquei sabendo, já avisei aqui, a gente tinha se programado, mas um cara que estava devendo para a gente 30 mil reais, certo? Resolveu pagar no dia que não era para pagar. Estava devendo há 6 meses. Aí, quando eu vi, entrou o dinheiro na conta, ele ligou para a gente. Olha, fiz o depósito. Quando ele disse isso, a gente se desesperou, né? A gente, eita, corre para o banco, saca o valor, vê se já foi bloqueado. Quando tentou sacar o valor, nada, né? Inclusive, isso me falaram, não é nenhuma dica que eu dou, né? Assim, se você quer saber se sua conta está bloqueada ou não, você deposita lá 100, 200 reais e depois você tenta sacar. Se você não conseguir sacar, é porque sua conta está bloqueada. Então, se você não conseguiu sacar 200, se entrar 1 milhão, 30 mil, 40 mil, como é o caso da empresa, também você não vai conseguir sacar. E de acordo com como a Jennifer falou aí da teimosinha, o juiz programa lá no próprio sistema, agora tem essa possibilidade, ele fica por 30 dias automaticamente tentando bloquear o dinheiro em conta. O que é um absurdo, né, pessoal? A pessoa ficar com 30 dias com a conta bloqueada porque está devendo, não é, o fisco, tá? Isso aí, no meu ponto de vista, é até ilegal, inconstitucional e tudo mais, porque a pessoa tem a folha de pagamento, ele não pode paralisar uma empresa por causa disso. Aí o cara pode dizer, não, mas você pode procurar o fisco para fazer o parcelamento. Pode fazer o parcelamento a qualquer momento, mas nem todo mundo, principalmente nesse período de pandemia, tem dinheiro em caixa para fazer esse parcelamento, não é? Então, bem, isso é uma questão de opinião. Mas como eu estou vendo aqui que outros colegas estão chegando, sejam todos muito bem-vindos novamente. Nós estávamos conversando, batendo um papo aqui sobre histórias em execuções fiscais, que eu conto até no meu livro, né? E falando agora dessa questão da penhora da conta de uma empresa, vamos para o nosso assunto da aula de hoje, que é a penhora, certo? Em contas bancárias ou bloqueios de bens de contas da empresa. Quer falar? Avisa ao pessoal que se quiser acompanhar a gente no slide, mas a gente só consegue ver se ele tiver no canal. Eu vou falar com vocês sobre algumas jurisprudências aqui, tá, pessoal? E no Instagram não aparece, mas também não precisa se preocupar com isso não, que eu só vou ler um trecho de cada decisão aqui que eu estou trazendo para vocês, para que vocês entendam, compreendam melhor sobre o assunto. Mas tudo isso vai ficar lá gravado tanto no Instagram quanto no YouTube, que nós estamos ao vivo aqui falando sobre
a questão da ilegalidade da penhora online antes da citação, ok? Então vamos aqui dividir a tela, certo? Então, primeiramente, pessoal, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: é muito comum os juízes realizarem, principalmente aqui no judiciário pernambucano, tá, a penhora na conta bancária dos devedores antes, inclusive, da citação dos mesmos. Eles falam do poder de cautela do juiz, porque eles dizem o seguinte: se eu citar o devedor e der a ele conhecimento que contra ele corre uma execução fiscal, qual vai ser o primeiro ato desse devedor? Vai ser retirar o dinheiro de conta. E ele não está certo, e ele não está errado não, eu também faria isso, qualquer um de nós faríamos isso. Mas ele não pode se sobrepor ao texto da lei, ele não pode se sobrepor ao texto da própria lei de execuções fiscais, que é a lei 6830, certo? E que a lei 6830 elas têm umas regras específicas com relação a isso. Então, vamos lá. Sabe como é que eu passo os slides aqui? Clica aqui. Não, clica lá no slide primeiro. Entendi. Agora certo. Pronto. Primeiramente, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre uma decisão, tá? Para que vocês entendam como é que funciona essa questão da penhora antes da citação do devedor. Esse juiz aqui era conhecido aqui no Judiciário Pernambucano, na Justiça Federal, como um dos juízes que mais recuperaram créditos para a União. Ele chegou até a ganhar um prêmio com relação a isso, certo? Porque eles, olha, de todos os cartórios, o cartório que mais trouxe, recuperou débitos, resolveu problemas de execuções fiscais, foi esse tal cartório aqui. Então o cara se sentia o verdadeiro Tom Cruise do judiciário, da Justiça Federal. E era muito comum, quando a execução batia lá, ele determinar a penhora, certo? E o que é que dizia aqui? Eu trouxe até um trecho de uma decisão deles, de um caso meu, tá? De um cliente nosso. Disse assim, ó: trata-se de pedido de citação dos sócios gerentes da sociedade comercial sob a alegação de ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica. A nossa aula passada foi redirecionamento de dívida. Uma das formas de redirecionamento de dívida é a dissolução irregular. E quando ocorre a dissolução irregular? Ocorrerá, de acordo com a súmula 435 do STJ, quando, por exemplo, a pessoa, o oficial de justiça, chega na empresa e constata que aquela empresa se encontra fechada e não houve nenhuma alteração com relação ao fisco, ou seja, ela não informou isso ao fisco. Qualquer alteração de endereço, qualquer encerramento das atividades tem que obedecer um trâmite legal, tem que ser resolvidos os débitos, tem que dar baixa na junta comercial, e aí a empresa não pode encerrar suas atividades sem comunicar ao fisco. Então foi o caso que aconteceu aqui. O oficial chegou lá, não conseguiu citar a empresa detectou que a empresa se encontrava fechada, certificou isso, devolveu o processo, aí vem a Fazenda com a petição de uma folhinha só, dizendo, ela dissolveu irregularmente, então feriu, no caso, a redação da súmula 435, então a gente vem requerer o redirecionamento da dívida da empresa para os sócios gerentes da empresa. E foi o que aconteceu nesse caso. Então, depois que ela fez esse pedido, continuou o juiz falando: antes mesmo da realização dos atos processuais para a citação do sócio, entendo que o caso é de arresto cautelar de eventuais depósitos em dinheiro ou aplicação financeira em contas bancárias via o sistema Bacenjude. Não se desconhece que há entendimento, inclusive do TRF, da 5ª Região, no sentido de que a penhora prévia, antes da citação, não é possível, por afronta ao contraditório e à ampla defesa. E aqui ele cita o julgamento. Aí ele continua no julgamento dele. Todavia, o executado... Eu não estou conseguindo ler, Marcelo, como é que eu aumento? Eu vou aqui nos slides, né? Isso. Aqui? Não, no slide. Aqui. Aí. Lá vai passando.
Então vamos lá, minha visão não está... Vamos lá. Todavia, a situação no presente caso é diversa, pois já foi constatada a existência de um ato ilícito por parte dos citandos, os corresponsáveis pela dívida fiscal na forma da legislação tributária, o qual é exatamente a dissolução irregular da empresa. Nesse caso, entendo caber o arresto cautelar, via Bacejude, com base no poder geral de cautela do juiz, que é o artigo 798 do CPC, pois já houve lesão jurídica aos interesses da fazenda pública quando da dissolução irregular da empresa, de forma que tal medida processual não viola a ampla defesa e o contraditório, na medida em que é apenas uma reação à ilicitude do encerramento irregular da sociedade empresária. Ante o exposto, defiro o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Proceda-se imediatamente o arresto cautelar de valores depositados em contas bancárias, artigo 798, combinado com o artigo 185-A do Código Tributário Nacional. Então, diante disso, tá, ele determinou aí o bloqueio de valores, e foi bloqueado valores na conta dos clientes, antes mesmo da citação dos clientes. Acontece, pessoal, como eu falei para vocês, a lei que regula a execução fiscal, que é a Lei 6830/80, é uma lei específica, é uma lei que tem regras específicas com relação à execução fiscal. E ela estabelece no artigo 8º o seguinte: o executado, deixa eu compartilhar esse artigo aqui para vocês, já está aqui na tela. O executado será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa ou garantir a execução observadas as seguintes normas. Então, eu grifei aqui. Qual é o primeiro ato em uma execução fiscal? A citação do executado. A própria Lei 6830, no artigo 8º, estabelece que deve-se primeiro citar o executado para garantir a dívida ou nomear bens a penhora no prazo de 5 dias. E não foi o que o juiz falou. Ele citou o artigo 798 do CPC, que fala do poder de cautela do juiz. Porém, uma lei ordinária, que no caso é o CPC, não pode prevalecer sobre uma lei específica, que no caso é a Lei 6830/80, que é a Lei de Execuções Fiscais. Se a própria Lei de Execuções Fiscais estabelece que o primeiro ato deve ser a citação, é evidentemente que deve se obedecer o texto da lei específica que se sobrepõe à legislação ordinária, certo? E o artigo 185-A do Código Tributário Nacional, inclusive citado nessa decisão. O que é que o artigo diz? Ele diz o seguinte: na hipótese de o devedor tributário, aí eu grifei, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens a penhora no prazo legal, e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens. E aí continua. Então, na hipótese de o devedor tributário devidamente citado, então o próprio Código Tributário Nacional, no artigo 185-A, inclusive citado nessa decisão que determinou o bloqueio, ele estabelece que primeiro tem que existir a citação do devedor para depois se tentar penhorar bens, caso não haja o pagamento da dívida, na conta dele. É claro que, no caso, como eu falei para vocês, no dia a dia, na prática, o que é que nós fazemos? Quando existe essa citação do devedor, no prazo de 5 dias, a gente entra em todos os casos, com exceção de pré-executividade, cabendo, sendo matéria de ordem pública, não sendo matéria de ordem pública, cabendo dilação probatória, não cabendo dilação probatória. Eu sei as regras da exceção de pré-executividade, previstas inclusive na súmula 393 do STJ.
Porém, eu não vou oferecer logo desde o meu cliente a penhora para poder entrar com embargos à execução fiscal. Dentro desse prazo, eu entro com a exceção de pré-executividade, pois eu já falei para vocês, a depender do local. Por exemplo, eu tenho um caso aqui no tribunal, não é nem na Justiça Federal aqui, de uma execução fiscal de ICMS, onde eu entrei com exceção de pré-executividade até agora, isso já faz uns 6 ou 7 anos, sequer foi ouvida a parte contrária referente à exceção de pré-executividade. Imagine se eu tivesse oferecido um bem de um cliente meu. Quer dizer, no momento que um bem entra num processo, é muito dependendo do bem, né? Às vezes é um bem que não vale nada, mas às vezes é um bem que a empresa tem. É muito difícil você, dependendo da situação, você recuperar aquele bem, a não ser que você faça um parcelamento. Então, jamais eu ofereço bens. Eu primeiro entro com exceção de pré-executividade. Inclusive, eu tenho casos e casos, que eu já gravei vídeos aqui, até no próprio YouTube, falando que em uma exceção de pré-executividade, alegando até uma matéria que era totalmente de dilação probatória, a gente só no ano de 2020 conseguimos anular 2 execuções fiscais, que somadas os valores das duas, daria 3,5 milhões de reais. Então, eu não utilizei embargos, eu utilizei de exceção, mesmo falando nela de uma matéria que era necessária dilação probatória, apesar de, na exceção, não caber. Eu já fui questionado várias vezes por alunos que perguntaram o seguinte: mas professor, se a legislação diz que a exceção é só em matéria de ordem pública, que não caiba a dilação probatória, o senhor não estaria infringindo a lei? Eu digo não. É um meio de defesa utilizado, que a jurisprudência me permite utilizar, certo? Eu estou dando um exemplo aqui para vocês, que a gente conseguiu anular 2 execuções fiscais, e eu gravei vídeos falando sobre isso. E por que eu vou logo entregar bens dos meus clientes aí ao fisco, aos leões, se esses bens não voltam mais para o meu cliente? O cliente, pessoal, quando chega com você, ele pouco quer saber qual é o meio de defesa que você vai utilizar. A prática é que quando o cliente chega com você, ele quer que você resolva o problema dele, ele quer dormir em paz, ele quer que aquele débito não atinja ele, não atinja o patrimônio dele, não atinja o patrimônio dos familiares dele. É isso que o cliente te procura para que você possa resolver o problema dele. E quando você tiver nas suas mãos ferramentas que você possa ajudá-lo, quanto mais você tiver conhecimento disso, mais você será bem sucedido e mais você ganhará dinheiro atuando em execuções fiscais. Isso é uma dica que eu dou para vocês, tá bom? Pois bem, então houve essa penhora, eu li já aqui 2 artigos contrários a essa penhora antes da citação, que é o artigo 8º da Lei 6830/80, certo? E também o artigo 185A do Código Tributário Nacional, que estabelece os dois, que primeiro tem que existir a citação, tá? Então vamos continuar aqui, eu trago agora uma decisão para vocês, aqui do TRF da 5ª Região, certo? Que diz o seguinte: tributário, execução fiscal, indisponibilidade de bens e direitos do devedor, utilização cautelar do Bacen-Júri, necessidade de comprovação da ineficácia da medida em se aguardar a ordem processual. Então, lá no item 3 diz o seguinte: o uso prévio e cautelar do sistema Bacen-Júri para bloqueio de valores, entretanto, não prescinde da demonstração pelo credor de que existe o risco de inutilidade do bloqueio se somente efetivado após a citação, o que não ocorreu na hipótese. Do contrário, estar-se-ia legitimando a inversão do sistema processual que, como regra, oferece ao devedor a oportunidade de pagar antes da utilização de medidas de constrição patrimonial pelo judiciário. Então, vamos passar aqui os slides. Ok.
Então, o item 5º desse recurso aqui diz assim: agravo de instrumento provido para garantir o levantamento do bloqueio das contas bancárias da parte agravante, declarando-se a nulidade da decisão que determinou o bloqueio de seus bens via Bacenjude. Foi o mesmo que aconteceu nesse caso do cliente. O TRF da 5ª Região, com base nesses argumentos, ele anulou esse bloqueio entendendo que primeiro deveria existir a citação do cliente. E eu vou trazer aqui outros julgamentos para vocês nesse mesmo sentido. Processual civil e tributário, agravo de instrumento, execução fiscal, arresto online por meio do Bacenjude antes da citação. Impossibilidade. O item 2 diz o seguinte: aplicação do artigo 8º da LEF, que é a Lei da Execução Fiscal, no qual prevê a necessidade de prévia citação do executado, a fim de que ele pague a dívida ou nomeie bens à penhora. Sendo assim, faz-se necessária a prévia citação, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Veja que esse julgamento ele já fala dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. E continua aqui o julgamento do TRF da 5ª Região. A penhora online, antes da citação, só poderá ser admitida em situações excepcionais, que demonstre a existência de uma situação de tamanha gravidade capaz de ensejar a utilização da medida assecuratória, o que não restou demonstrado nos autos. E agora eu trago uma decisão para vocês do próprio STJ. Que diz o seguinte: tributário, execução fiscal, citação, intimação da penhora, atos distintos, ausência de citação, nulidade absoluta. A citação do executado ocorre para que este pague a dívida dentro de 5 dias ou garanta a execução, e a intimação da penhora para que ele ofereça embargos à execução no prazo de 30 dias. A ausência de citação acarreta nulidade do processo executivo, porquanto não se trata de mero formalismo, mas lhe retira a oportunidade de apresentar bens à penhora. E qual é o outro fundamento legal extremamente importante, baseado na própria Constituição Legal, que garante o direito do executado não ter bens penhorados antes da sua citação? É o próprio inciso 54 e 55 do artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece: ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. E quando é que começa o devido processo legal? É quando existe a citação do executado. Ele vem para o processo para fazer parte dali, tomar conhecimento dos termos daquele processo. Então, sem o devido processo legal, ele não será privado da sua liberdade nem dos seus bens. Isso é um preceito da própria Constituição Federal. E no inciso 55 do artigo 5º da Constituição, ele diz: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. Então, como eu disse para vocês, pessoal, essa é uma questão que, por mais que vocês possam até dizer, é uma questão tranquila. Já a própria Lei 6830 diz no artigo 8º que primeiro tem que existir a citação. O próprio artigo 185A do Código Tributário Nacional diz que não haverá bloqueios de bens, penhoras online antes da citação, né? O próprio julgamentos do TRF da 5ª Região também estão todos nesse sentido. Todos não, tá? E o STF também, ele comunga deste mesmo entendimento. E a própria Constituição, nos incisos 54 e 55 do artigo 5º, estabelecem que
deve primeiro, ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal. Porém, continua existindo esses atos pelo judiciário, tá? Porque o que é que acontece? Inclusive alguns desembargadores, eles também têm esse entendimento aqui do TRF e também aqui do TJ. Não são todos. Antigamente essa corrente era uma corrente muito mais forte, mas como as questões depois foram sendo modificadas, o próprio juiz, esse aí que eu citei essa decisão, ultimamente eu não vejo ele fazendo mais isso, eu estou vendo ele mais determinando a citação da empresa, certo? Por quê? Justamente por causa desses entendimentos todos, mas continua acontecendo todos esses atos, pessoal. Então, se acontecer, você já tem aí, só com esses artigos que eu citei para vocês e essas decisões, tanto dos tribunais como dos tribunais superiores, inclusive da própria Constituição, ferramentas para que vocês possam entrar com um recurso cabível, que no caso seria o agravo de instrumento, com um pedido de suspensão, certo, dessa decisão, para que fosse liberada as suas contas bancárias. Se você utilizar só esses argumentos e você fizer o agravo de instrumento, possivelmente você terá êxito no seu agravo de instrumento e a conta do seu cliente será desbloqueada, porque isso acontece com muita frequência. Como eu disse, tinha até um juiz aqui muito famoso que ganhava até prêmios por causa da quantidade de execuções fiscais que ele conseguia resolver só realizando esse ato. Ele tinha o entendimento de que, olha, quem recorrer e o tribunal determinar que seja feito o desbloqueio, a gente faz o desbloqueio, mas não são todos os devedores que fazem isso. Alguns, quando tem um ato de bloqueio de uma conta bancária e eles precisam daquele dinheiro, inclusive para fazer pagamento de folhas e tudo mais, eles vão correr logo para a fazenda e vão fazer um parcelamento, que podem a qualquer momento fazer o parcelamento desse débito em até 60 meses. Então, o que a gente conseguir arrecadar, recuperar, vai ser melhor. Porém, isso não dá carta branca ao judiciário de agir de acordo com o que ele quer. Ele tem que obedecer os preceitos, o que determina a lei, o que determina a jurisprudência, o que determina os entendimentos dos tribunais superiores. Inclusive, pelo artigo 927 do novo Código de Processo Civil, é obrigatório os membros do Poder Judiciário seguirem esses entendimentos firmados pelos tribunais superiores em regime de recurso repetitivo e em regime de repercussão geral. Ainda não existe um julgamento em recurso repetitivo sobre isso. Porém, como falei aqui para vocês, já existem vários entendimentos contrários a esse bloqueio antes da citação. Aqui eu trago mais julgamentos para vocês, tá? Que estão aparecendo aí na tela. E com isso, pessoal, eu acho que a gente já esgotou toda essa matéria referente à citação, a ilegalidade da citação, do bloqueio antes da citação. Restou alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Como é que eu vejo aqui o chat, Marcelo? Pronto. Certo. Não tem nada no YouTube não, mas dê uma olhada aí. Aqui o pessoal está bem silencioso. Existe alguma dúvida, pessoal? Vocês querem fazer alguma pergunta com relação a essa questão da ilegalidade, do bloqueio antes da citação? Querem aproveitar essa oportunidade para que eu possa responder essa pergunta para vocês, tá? Porque, modesta parte, com relação até às execuções fiscais, olha, já aconteceu tanta coisa nesses 20 anos que a gente atua em execuções fiscais que nada me surpreende mais. Essa questão até de penhor online, bloqueios antes da citação, isso já ficou até fichinha em relação a outras situações que acontecem, né? A Jennifer está falando aqui o quê? Já o que aconteceu de ser penalizado por colocar exceção de pré-executividade quando não caberia e seria necessário desembargos? Nunca, Jennifer.
Nunca. Qual é a penalidade numa situação como essa? É apenas o juiz dizer, no máximo que pode acontecer, doutor, não é caso aqui de exceção de pré-executividade, porque nesse seu caso específico, cabe dilação probatória, e em exceção de pré-executividade não cabe dilação probatória. Em razão disso, indefiro a sua defesa. Nunca. Exceção de pré-executividade para mim hoje é igual a mandado de segurança. Não existe os ônus da sucumbência. Quando a gente entra com mandado de segurança e não ganha, a gente também não perde, porque a gente não tem que pagar os honorários da parte contrária, no caso a fazenda. É a mesma coisa em exceção de pré-executividade. Se eu posso tentar, se eu posso arriscar, e muitas vezes já consegui êxito sem precisar nomear bens à penhora do meu cliente, por que eu vou jogar lá os bens deles aos leões para que eles devorem? Eu não vou fazer isso, né? Eu vou usar isso como uma cartada. No momento certo eu posso até fazer, mas não é o primeiro momento. Tá? O primeiro momento, no meu caso, é entrar com exceção de pré-executividade. É o que eu faço em todos os casos, tá certo? Mesmo recebendo algumas críticas dizendo que está errado, mas já fui muito bem sucedido e já ganhei honorários altos em exceção de pré-executividade, anulando a execução fiscal em matérias que cabiam dilação probatória. Você já imaginou, por exemplo, nesse caso que eu falei para vocês de 2 execuções fiscais, que envolvia a cobrança de PIS e COFINS, eu entrei com exceção de pré-executividade no ano passado. Qual era a matéria que eu estava alegando lá na minha exceção de pré-executividade? Era a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, de acordo com o julgamento do STF no 574/706. Eu dizia que a empresa não pagou aquele débito porque estava sendo cobrado além do que era permitido, porque estava incluindo indevidamente o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Deu certo. Foi anulada a cobrança no tribunal. O juiz de primeiro grau disse o seguinte: não cabe, indeferiu a minha exceção de pré-executividade. Em segundo grau, nós entramos com agravo, porque a decisão que indefere a exceção é cabível de agravo. O tribunal entendeu, não, esse entendimento está consolidado, a parte que provou que é PIS e COFINS e tudo mais, e que houve alguns recolhimentos, então houve a cobrança indevida, anulou aquela cobrança e disse que se o fisco fizesse de outra forma, já excluindo esses valores. Veja que decisão boa. Isso serve até de jurisprudência para outros casos envolvendo a mesma matéria. Certo, pessoal? Então, o que é que Jennifer está perguntando aqui? Você corre para os embargos? Pergunto isso porque assisto live de um juiz, eu sei quem é o juiz, que cuida de execuções fiscais, eu sei quem é, ele é até um seguidor meu, tá? Um dia desse eu vi ele me seguindo também aqui, e acho bem pesado o seguro garantia. Mas veja, tem vários entendimentos, né? Tem o entendimento do juiz, que cuida de execuções fiscais, ele é imparcial, evidentemente, mas o entendimento dele é de juiz. O meu entendimento aqui é de advogado militante com prática de defesa de grandes devedores em execuções fiscais há mais de 20 anos. Então são entendimentos diversos, tá certo? Tem o seguro garantia, é uma opção que pode ser feito, porém tem outras formas de você garantir a dívida e de você, por exemplo, entrar com embargos à execução fiscal. Nesse caso que eu falei para vocês agora há pouco, que eu disse que antes de vir para a aula um cliente teve uma penhora de R$34 mil na conta de um débito de 1.300.000 e pouco, que eu alertei para o cliente, olha, está na mesa do juiz, vai acontecer o bloqueio. Ele disse, não, relaxa, doutor, e tudo mais. Aí recebeu um crédito de um cara que estava devendo a ele há 6 meses. O cara resolveu pagar, que devedor filé. O cara já estava devendo, quando paga, ele não pega nem no dinheiro, né? Ele deve ficar à vontade de esganar esse devedor. Pô, o cara vai pagar, é o momento justamente que ele não deveria pagar. Penhorou 30 e poucos mil reais na conta desse cliente. A execução é de 1.300.000. Isso aí eu falei para o cliente, olha, não era para ter penhorado nada, porque você aí errou em deixar o dinheiro na conta, né? Porém,
não foi tão ruim para você. Por quê? Porque a dívida de 1.300.000, eu vou entrar com embargos da execução fiscal. Agora, eu não entro com embargos até existir um momento certo. Por isso que eu digo que a execução fiscal é igual um jogo de xadrez. Você tem que saber mover a peça correta. Se piorou 30.000, não tinha piora de nada, mas já piorou 30.000, eu vou lá e entro com embargos da execução fiscal, mesmo a dívida não estando totalmente garantida. Por quê? Porque existe entendimento já sacramentado do STJ que diz que se você não tem condições de pagar totalmente a dívida, certo? E é bloqueado um valor parcial na sua conta e você demonstra que você não possui outros bens para garantir a dívida, é dever do judiciário analisar e julgar os seus embargos, porque senão estaria privilegiando unicamente os devedores que tinham condições de pagar a dívida. Aqueles que não tinham não poderiam jamais se defender. E isso fere, inclusive, princípios constitucionais. Então, em razão disso tudo, até pelo artigo 15, inciso 2º da Lei 6830, que diz que a qualquer momento a Fazenda pode requerer o reforço à penhora. Então a Fazenda pode se encontrar um outro bem, indicar aquele bem, ser feita aquela penhora, inclusive pedir essa famosa teimosinha aí que continue realizando a penhora na conta da empresa. Em razão disso tudo, certo? Os embargos da execução fiscal devem ser aceitos e devem ser julgados, mas não terão os efeitos suspensivos de acordo com o artigo 900 e alguma coisa do CPC, porque estipula que para que os embargos tenham que ter efeitos suspensivos tem que ter 3 requisitos, não é? A garantia total da execução, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Então, só tem 2 aí que eu poderia mostrar, a probabilidade do direito e o perigo da demora, mas não tem a garantia total da execução, porque a garantia da execução só foi parcial. Então, seria isso, certo? E aí, meus amigos, estou pronto aqui para responder qualquer pergunta de vocês a respeito aí de execuções fiscais, viu? Se vocês quiserem sobre o tema de hoje, a ilegalidade da penhora online, o bloqueio de bens antes da citação, a gente aqui viu todos os artigos. Quais são os artigos, para quem entrou agora, que respaldam isso aí? Seria o artigo 8º da Lei 6830, que diz que primeiro tem que ter a citação, o próprio artigo 185A do Código Tributário Nacional, que fala que antes do bloqueio online tem que existir a citação, e os entendimentos jurisprudenciais do tribunal, dos tribunais, dos TRFs, do próprio STJ, inclusive a própria Constituição Federal, que no inciso 54 e 55 do artigo 5º estabelece que ninguém será privado da sua liberdade e dos seus bens antes de instaurado o devido processo legal. E o processo legal ocorrerá primeiramente com a citação do executado para tomar conhecimento do processo. Eu acho que com isso, já que vocês estão muito caladinhos hoje, tá? E essa aula vai ficar gravada, a gente pode encerrar nossa aula, mas antes eu quero lembrar vocês que neste mês de outubro nós estamos novamente vendendo o nosso curso Seja um Advogado, Seja um Especialista em Execução Fiscal, que é embasado nesse livro aqui, onde neste curso eu passo para vocês toda a minha experiência de mais de 20 anos atuando em execuções fiscais. Então, neste mês a gente também está com uma bonificação exclusiva. Vai aparecer um link aí para vocês podem acessar e ir para um grupo VIP e ter acesso a essa bonificação, que seria o seguinte: nós estamos oferecendo para vocês também o super modelo de petições, 72 petições, que eu utilizo no meu dia a dia aqui nas defesas em execuções. Então tem vários recursos, vários modelos de exceções para cada imposto diferente, vários modelos de embargos, vários modelos de agravo, de recurso extraordinário, tudo voltados para a grande maioria, mais de 80% voltado para execuções fiscais, e só esses modelos custam no nosso site o valor de R$ 797, e a gente está entregando para quem adquirir o nosso curso. O nosso curso de execução custa 697, e só esse mês nós também fizemos uma promoção, vai ficar por 597, e vocês ainda vão ter o PDF deste livro e o PDF do meu primeiro livro, Como se tornar um advogado tributarista. É muita bonificação se você quiser realmente se preparar para entrar
nas execuções fiscais, que é uma área muito promissora, pessoal. Sempre que chega aqui uma execução fiscal, como é que eu faço? Certo? Eu olho logo o valor da causa, 1 milhão, olha, chega mais de 1 milhão, a gente chega a rir, que deu, eita, que coisa boa, poxa, dei na sorte grande, o cara vem me procurar por isso aqui, né? Por quê? Porque eu sempre começo cobrando entre 15%, 10%, 5% para fazer a defesa. Às vezes em uma causa, em uma execução fiscal, você garante a manutenção aqui dos pagamentos do escritório durante o ano todo para atuar em uma única causa. Eu dei um exemplo aqui saiu aqui do ar, deixa eu botar aqui. Voltou. Eu dei um exemplo aqui, apresentou a Marcelo que trabalha comigo. Diz, olha, Marcelo, veja, às vezes você pensa muito em fazer partido, né? As pessoas dizem assim, não, partido é ideal, que entra aquele valor todo mês na conta do escritório. É maravilhoso entrar. Eu tenho vários partidos aqui no escritório. Hoje eu tenho mais de 65 clientes comigo em todo o Brasil. Tá? Inclusive eu faço parcerias também com colegas em todo o Brasil que queiram ajuda em execuções fiscais. Às vezes eu digo o seguinte, olha, você assina um contrato com o seu cliente aí, eu faço toda essa parte intelectual de petição, mando para você, lhe digo como é que você vai fazer, você dá a entrada, se você quiser assinar só, você assina, se quiser assinar comigo, a gente assina conjuntamente e a gente faz o rará aí dos honorários, meio a meio, e eu dou todo esse suporte que você precisar e vou fazer acompanhando o processo até o final. Tá? Então, execuções fiscais é uma área extremamente vantajosa para você trabalhar. Tá? Eu não vejo, eu estava falando a questão do partido, por quê? Porque às vezes você faz um partido com um cliente, por exemplo, que eu tenho aqui, que paga, um exemplo, 8 salários mínimos para que eu faça a defesa dele. Eu cuido de 20 processos para ele, para ganhar esse valor por mês. Em uma execução fiscal, num valor que envolva mais de 1 milhão, muitas vezes você consegue assinar um contrato, você vai cobrar 100 mil reais para fazer a defesa do cara, 80 mil reais, 60 mil reais. Mesmo dividindo esse valor em suaves prestações de 5 mil reais mensais, aí eu digo, olha, às vezes em uma execução só, eu estou ganhando aqui 2 anos de partido ganhando 5 mil para atuar em uma execução. Enquanto que se eu assinasse um contrato para ganhar esse mesmo valor, eu teria que não somente atuar em execuções, mas em tudo na área fiscal, porque ninguém contrata um advogado tributarista só para atuar em um processo, ele contrata para defender em tudo, em CMS, municipal, federal, fazer defesas administrativas, fazer consultorias, participar de reuniões, e eu estou cuidando só de uma execução fiscal. Então veja como é uma área extremamente promissora para você atuar. É uma área que você não tem audiências. Eu não gosto de audiência, eu faço muita sustentação oral, mas quando eu preciso ir, um caso ou outro que a gente tem aqui no cível, que os clientes fazem, não, doutor Ricardo, eu quero que o senhor acompanhe para mim, eu não vou assim feliz da vida, porque eu sei que às vezes o cara passa a tarde todinha lá para fazer uma audiência, ou é aquele negócio lá que às vezes você se prepara, não acontece nada e o cara pergunta, tem acordo, não tem, cada um vai embora para sua casa, é uma perda de tempo. Muitas vezes acontece isso. Às vezes o advogado fica muito nervoso, tem gente que não gosta, a gente faz muita sustentação oral, mas já vi muito aluno meu dizendo aqui, olha, não gosto da audiência, eu fico nervoso. Em execuções fiscais não existe isso. Em execuções fiscais você vai receber os seus honorários de forma antecipada, você não precisa de alvará para poder receber os seus honorários. Eu falei até para as pessoas que trabalham comigo, eu digo, meu amigo, se eu fosse depender do judiciário daqui para poder me manter, para poder trazer o alimento para dentro da minha casa, o negócio estava difícil demais, viu? Graças a Deus não está muito bom, sempre esteve cada dia melhor. Eu inclusive tenho um vídeo no meu canal de prosperidade também, Prosperidade com Ricardo Piedade, que quando perguntarem para vocês como é que sua vida está, diga, cada dia melhor. Isso aí é um mantra para mim. O gerente do banco liga para mim, doutor Ricardo, tudo bem, não sei o quê, como é que está a situação, o senhor está precisando de alguma coisa? Eu digo, nada, cada dia melhor, cada dia melhor. Então faça isso que sua vida estará cada dia melhor. Eu vi que vocês fizeram algumas perguntas aqui. Executado, sou o seu único bem. Peraí. Eu vejo aqui meu grande amigo Carlos, né?
que foi um dos meus primeiros seguidores também, lá quando eu iniciei o canal no YouTube. Quem puder, compre o livro do professor sobre execução fiscal, fará muita diferença. Muito obrigado, Carlos. Deixa eu ver aqui. Você corre para os embargos? Pergunto isso porque tal. Pronto, esse eu já respondi a pergunta da Jennifer. Bens de família também pode ser executado e confiscado. Confiscado ou seu único bem, se o bem for de família, de acordo com a Lei 8009/90, que é a Lei de Proteção aos Bens de Família, ele é um bem penhorável, tá? Porque é um bem que garante a sua moradia. Hoje já existe até entendimentos consolidados de que se você mora em um bem, porém você possui um outro bem e você vive do aluguel desse outro bem, esse outro bem também é considerado um bem de família. Então, bem de família não pode ser penhorado, ok? Desde que você, evidentemente, comprove que é bem de família, tá certo? Então, explicação, obrigado, Jennifer. Professor, faça uma live sobre sustentação oral, quando precisa ser feita, preparação, controle do nervosismo. Opa, que tema bom, viu, Jennifer? Inclusive, eu fiz uma essa semana, tá? Uma sustentação oral. Essa questão da pandemia, pessoal, olha, para muita gente atrapalhou. Para mim, ajudou muito, viu? Porque hoje eu fui falar com o juiz a semana passada, a gente marca lá com ele manda o link, na hora eu clico aqui, ele aparece na minha tela, eu estou aqui, eu digo, doutor, tudo bem, é o seguinte, o caso é esse, está aí, na folha estágio do processo está dizendo isso, dessa forma assim, então meu pedido é esse. Cara, aquilo, do jeito que eu estou falando com vocês, eu despachei com o juiz. Então, antigamente, eu tinha que ir lá para o fórum, lá para a Justiça Federal, passar lá a tarde todinha, aguardar que o cara me recebesse, e e sair, demorar era um dia. Hoje a gente faz isso. Nessa sustentação oral que eu fui fazer a semana, como eu vi que tinha vários advogados inscritos, eu deixei a equipe aqui controlando para ver quando eu iria chamar a minha sustentação oral. Ficou aqui como o pessoal está aqui nesse momento, olhando, e eu trabalhando, trabalhando no processo. Quando eu mesmo escutei o número 11 da pauta, aí eu já estava com a sustentação pronta. Só fiz virar o computador, cliquei, começou a sustentação oral. Certo? Mas vou fazer assim, Jennifer. E tem técnicas para isso, viu? Sabe qual é a técnica que eu utilizo? Eu já vou até falar para você o que me ajudou muito na questão do nervosismo, que é normal, gente. O medo faz parte da vida de todo mundo, tá? Eu tenho medo para muita coisa. Eu tive medo quando eu comecei a fazer essas tributa lives aqui para vocês. Eu já enfrentei muitas situações no dia a dia, certo? Que a gente vai ficando calejado, mas sempre que surge uma situação nova, que seu cérebro é exigido, certo? Ele vai dizer para você não fazer, porque ele está acostumado a trabalhar na zona de conforto. O cérebro da gente sempre trabalha naquela mesma, é que nem um batimento cardíaco, sempre naquela mesma frequência. Quando aparece algo que vai te exigir mais, que vai te levar para o próximo nível, ele começa a trabalhar assim, ó. Então ele vai fazer de tudo para que você volte a não fazer. Por isso que as pessoas procrastinam tanto na vida para realizar alguma coisa, porque para o cérebro ele quer ficar na zona de conforto, tá? Então medo, o próprio Bob Proctor e alguns mentores que eu sigo nessa área de prosperidade, ele diz que tem aquele limite do terror, né? É aquela linha do terror. Quando a gente ultrapassa essa linha do terror, a gente vai para o próximo nível, é quando a gente começa a crescer. Mas esse medo é normal. E uma das técnicas, por exemplo, que eu utilizo uma vez eu fui fazer uma sustentação oral no TRF aqui. Era uma questão muito interessante de uma grande empresa, se não for uma das maiores daqui, porque ela está cada dia crescendo mais, certo? E a gente tinha feito uma recuperação de um crédito dela, de verbas indenizatórias, de não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias. Transitou em julgado a ação e a empresa se recuperou mais de 3 milhões de reais, isso há 5 ou 6 anos atrás.
Aí, faltando 2 anos para terminar o prazo da ação rescisória, o STF deu alguns julgamentos aí sobre algumas verbas dessas aí que a gente tinha ganho. Aí a União veio com a ação rescisória, pedindo que a empresa, além de devolver tudo o que tinha se compensado, ela também pagasse uma multa sobre isso de 75%. Veja a atenção, veja até para você falar com o proprietário de uma empresa dessa, uma situação dessa forma, como você tem que saber se portar, agir. Isso caberia até outras lives sobre isso também, certo? Então, tribunal cheio, eu levei a equipe também comigo, e o que é que eu fiz? Eu passei a madrugada todinha, eu perdi as contas, quantas sustentações orais eu já fiz na minha vida, mas o que é que eu faço? Eu primeiro escrevo, certo? A sustentação oral, os principais pontos que eu tenho que abordar para demonstrar o meu direito. Depois eu coloco o meu relógio do lado e fico na frente do espelho do banheiro, treinando. Eu repito aquela sustentação oral pelo menos umas 4, 5 vezes. A repetição gera confiança, a repetição elimina o medo, conhecimento elimina o medo, certo? Quanto mais preparado você estiver, menos medo você terá. Então, quando eu tinha tudo decorado, até os números das decisões que eu ia citar, e o relógio aqui parado na frente, e era dentro dos 15 minutos da sustentação oral, mesmo que eu não dormisse, eu estava pronto lá. Então, eu não costumo ler, como eu vejo. Como eu estou falando até aqui para vocês, essas leituras aí nessas tributárias lives, isso até não vocês com certeza entenderam muito bem a matéria que eu estou passando para vocês hoje, porque é uma matéria simples, bem clara, mas o ideal é que você não leia. Porque eu estou lendo aqui? Porque muitas vezes eu preparo isso na hora aqui para vir falar com vocês, porque eu estou atendendo clientes, eu estou em ligações, eu estava numa ligação com São Paulo, antes de sentar aqui para começar essa tributa live com vocês, mas o ideal é que você fale sem precisar ler. Então a gente vai para a tribuna e expõe, e graças a Deus a gente conseguiu. Nesse caso aí, certo? Foi dado procedência ao recurso da União, lá, a ação rescisória, porém, como a empresa estava embasada em uma decisão, uma sentença transitada em julgado e não uma simples liminar, foi dado procedência para que ela voltasse a recolher as contribuições previdenciárias sobre aquelas verbas decididas pelo STF, mas ela não tivesse que devolver o que compensou dos últimos 5 anos, inclusive com a multa. Então, isso é uma vitória, uma senhora vitória, né? Mas aí isso você tem que estar sempre bem preparado para isso tudo, tá? Então vamos lá, verdade, estou lendo um livro chamado Mindset, da zona de conforto da mentalidade fixa. Jennifer, você está no caminho certo, viu? Continue nesse caminho que é assim mesmo, tá? Você tem que conhecer o invisível. Quando você não domina o invisível, como diz o meu mentor também de prosperidade, Bruno Gimenez, o invisível domina você. Tem muitas coisas além dos limites da matéria que a gente tem que entender para que a gente possa alcançar os nossos sonhos. Ok, meus amigos? Então, eu acho que já estamos aqui há mais de 1h10, né? Eu agradeço muito de coração a presença de todos vocês, tá? Eu já era botar aqui na tela, então vou transmitir aqui de novo para vocês. Eu agradeço de coração aí a presença de todos vocês. Podem deixar aí sugestões das próximas tributárias lives. Gostei bastante dessa sugestão da Jennifer. Como atuar, como fazer uma sustentação oral, dicas. Isso não serve só para uma tributa live, serve para qualquer ramo do direito, certo? E eu nunca pensei sobre isso, mas isso eu posso até gravar um vídeo, até vou colocar como bonificação em um dos cursos nossos sobre como fazer uma sustentação oral. Isso é muito interessante. Tá bom, meus amigos? Fiquem todos com Deus. E quer falar alguma coisa, Marcelo? Cantou a música hoje? Não. Cantou não, né? Esqueci até de cantar a música. Vocês sabem como é que é a música do Tributa Live? Quer cantar? Canta aí, eu acompanho. Vocês querem que o pessoal cante a música aqui ou querem que eu cante? Hein, pessoal? Bem, estou perguntando, estou dizendo aqui. Canta, Marcelo.
Pessoal, muito obrigado. Até a próxima Tributa Live da próxima semana certamente será, acho que na quarta-feira, excepcionalmente, não vai ser na sexta, porque vai ter um feriado prolongado aí, que é o feriado do dia 2, que vai cair numa terça, certo? E a esposa me intimou, na verdade ela já comprou, não fui nem eu que comprei, veja que como é casado com uma mulher boa, assim, ela mesmo de pagar a viagem do marido e tudo mais, não, Marcelo? Tem que ser assim? Tem que ser. Tem que ser assim, a mulher que paga a viagem do marido, né? Ela que deixa tudo organizado na vida do marido, né? E ela pagou uma viagem aqui pra gente, a gente vai passar aí eu, ela e os meninos aí uns 4 dias aí no hotel para descansar um pouquinho aí, que ela disse que a gente tá precisando e é verdade. Ok? Canta aí, é assim, ó, vai Marcelo, ó, vai Marcelo. Pra aí. Tributa Live, sua hora chegou. Tributa Live, feita com muito amor. Gratidão, pessoal. Até a próxima. Eu vou encerrar aqui, tá?